Olá, seja bem-vindo a essa aula. Eu preparei essa aula para você entender como lidar com crises no autismo. No decorrer dessa aula, nós vamos falar sobre o assunto crise ou birra, e no final da aula eu vou abrir uma oportunidade para você. Então preste atenção nos detalhes, anote o que você precisar anotar e preste atenção, porque esse material é muito rico. Então, na verdade, antes de entrar propriamente falando sobre crise e birra, eu vou falar sobre regular emoções ou sobre descontrole emocional. Então, a criança ela não aprende a se regular sozinha. Ela precisa ter um modelo, que é um adulto ali, para vivenciar experiências que vão ajudá-la a recuperar o equilíbrio emocional. E o que seria uma desregulação emocional? É a incapacidade de lidar com as emoções mais intensas. É como se uma parte do cérebro, que é responsável pelas emoções, assumisse o controle e aquela parte do cérebro mais racional ficasse desativada temporariamente. Por isso que a gente vê as crianças muitas vezes perdendo o controle emocional, sem que necessariamente estejam em crise ou estejam fazendo birra. O cérebro ainda está em desenvolvimento, então elas têm dificuldades para controlar as emoções. Nessa situação de descontrole emocional, a criança ela não consegue pensar com clareza e nem controlar os impulsos de forma adequada. Eu presenciei recentemente uma situação na escola em que eu fui chamada para intervir com uma criança que ela não estava em crise e ela não estava fazendo birra. Ela realmente tinha ali um descontrole emocional, que precisava também de um olhar e de um acolhimento, mas é importante que a gente entenda como funciona o desenvolvimento cerebral da criança, para que a gente aprenda a acolher as emoções também. Então, a gente pode imaginar um copo de água que está sendo enchido ali durante o dia, pouco a pouco. Quando esse copo transborda, acontece a desregulação emocional. E aí, que muitas vezes que a gente acha, puxa, foi por tão pouco, não precisava, foi um motivo tão pequeno, tão insignificante, mas na verdade não foi aquele acontecimento em si, foi o acúmulo de situações que gerou aquele descontrole emocional. E aí eu tenho um exemplo pessoal para compartilhar com vocês, de um momento muito difícil que eu vivenciei. Eu estava grávida da minha segunda filha, foi uma gestação de alto risco, eu tive pré-eclâmpsia, descobri um tumor renal, enfim, foi muito difícil, eu tive que ficar em repouso absoluto, mas eu tinha uma criança pequena, de 6 anos. Então, a rotina dela mudou, eu não podia mais levá-la na escola, não podia buscá-la, a gente não podia mais ir à igreja, porque eu tinha que ficar em repouso. Só que em determinado momento, eu tive que ser internada, até que houvesse o parto. Então, aquela internação, que já tinha tido todas as mudanças, mas a internação foi aquele acontecimento que fez o copo, né, transbordar, que trouxe uma certa desregulação emocional, minha rotina mudou, eu não tenho a minha mãe aqui. Então, a gente tem que ter esse olhar, que alguns acontecimentos significativos, muitas vezes a morte de um parente, infelizmente a separação dos pais, ou uma situação difícil que eu vivi, ou até mesmo uma outra situação corriqueira do dia a dia, onde a criança não dormiu bem, onde foi acontecendo ao longo do dia diversas situações para que essa criança se desregulasse. E como que a desregulação aparece? Pode ser através de gritos, choro intenso, agressividade, jogar objetos, correr, se esconder. O que não vai ajudar nesse momento? Pedir explicações para a criança, ameaçar, gritar, dar sermões. Lembrem-se que nesse momento é como se a parte racional dessa criança estivesse desativada e o cérebro responsável pelas emoções estivesse ali no controle da situação, mais ou menos como o filme Divertidamente. O que ajuda nesse momento? Falar de forma clara e objetiva, permanecer disponível para ajudar a criança a recuperar o controle emocional. É como se a gente emprestasse, o adulto emprestasse a calma para a criança. Então, é nesse momento que a gente ajuda essa criança. E aí, eu fiz essa introdução
para vocês entenderem agora a diferença entre crise e birra. Por que que a criança faz birra? Nós vamos falar aqui de crianças típicas e atípicas nesse momento. Quem aqui é pai ou mãe? Seus filhos já fizeram birra? Vamos entender por quê. Então, a birra é um processo natural do amadurecimento do cérebro da criança. Nós adultos, quando ouvimos um não, ou quando temos uma situação que trouxe uma certa frustração, nós conseguimos argumentar, nós conseguimos dialogar, a gente procura explicações, a gente expõe os nossos sentimentos, só que a criança ainda não desenvolveu essas habilidades. Por isso, ela utiliza o recurso que tem no momento, que é o quê? É o choro, é o grito, é o jogar-se no chão, o bater o pé, para ela tentar convencer, através daquele comportamento, algo que ela não consegue expressar para a gente em palavras. Então, uma criança faz birra porque ela tem pouca tolerância à frustração, ela ainda não sabe esperar. Isso é muito difícil para uma criança que está aí no processo de amadurecimento cerebral. Como eu disse, ela não consegue expressar as emoções em palavras e ela ainda está aí tendo a sua parte de autocontrole emocional sendo amadurecida. Então, a gente precisa entender que a birra não acontece simplesmente porque a criança é mal educada. Ela acontece porque a criança ainda não sabe lidar com as emoções, ela está no processo de amadurecimento. E, na verdade, se a gente olhar para o desenvolvimento infantil, um dos maiores desafios e uma das maiores tarefas para uma criança é aprender a trocar o choro pela comunicação, a trocar o jogar-se no chão por argumentar, por trazer para nós, para que ela consiga falar dos seus sentimentos. Isso não significa que a gente vai simplesmente aceitar a birra. Não é assim dessa forma. Então, simplesmente eu aceito a birra? Não é isso. Nós vamos entender que precisamos compreender qual é a causa da birra, precisamos ensinar para essa criança quais são as habilidades que ela precisa desenvolver para conseguir expressar as suas necessidades, para conseguir falar das suas emoções. Acolher não significa permitir tudo. Isso a gente precisa ter em mente. Então, eu ensino para ela que a birra, ela pode lidar de outra forma, sem que seja chorando, gritando ou jogando-se no chão, mas eu vou mostrar para ela como que ela faz isso. Porque a gente não espera que uma criança saiba sozinha matemática, português, ela é ensinada. Da mesma forma, a questão dos comportamentos, ela também precisa ser ensinada, e ela tem no adulto esse modelo. Como que a gente ensina uma criança a não fazer birra? Primeiro, a gente precisa nomear as emoções. A gente tem que acolher nesse momento, ensinando: olha, eu sei que você está bravo porque eu disse não. Eu sei que você está triste porque você queria continuar brincando. Então, nesse momento, eu ensino a criança a identificar o que ela está sentindo. Ah, a mamãe falou que eu não posso continuar brincando, eu fiquei bravo. Ah, a mamãe falou não, eu fiquei triste. Dessa forma, a gente ensina a criança a lidar com essas emoções. Segundo ponto, a gente valida os sentimentos, mas mantém o limite. Eu entendo que você ficou chateado, mas hoje nós não vamos comprar aquele brinquedo. A gente aceita a emoção da criança, ela ficou triste, ela ficou chateada, mas o limite permanece. Hoje eu não posso comprar. Terceiro ponto, não recompensar a birra. Muitas vezes, talvez esse seja o maior ponto do erro de nós adultos. Por quê? Se a criança aprende que gritar ou jogar-se no chão funciona para conseguir o que quer, esse comportamento tende a se repetir. Então, digamos que nós estejamos no shopping, numa loja de brinquedos, a gente foi lá passear e a criança começou a fazer birra querendo o brinquedo. O que que a gente faz? Muitas vezes, com receio dos julgamentos, do que os outros vão pensar, ou para a gente não perder a paciência, vai lá e dá o presente para a criança, dá o brinquedo. O que que a criança entende?
Opa, o cérebro dela entende isso. Se eu chorar, se eu me jogar no chão, se eu gritar, eu consigo o que eu quero. Então, a gente precisa ensinar para a criança que não vai ter uma recompensa diante da briga, da birra. Eu acolho o sentimento dela, mas o limite deve permanecer. E algo que a gente muitas vezes esquece de fazer, a gente cobra muito das crianças, mas a gente esquece de elogiar os bons comportamentos. Então, sempre que houver uma situação de frustração, de contrariedade, que a gente percebe que a criança se esforçou para se autorregular, para controlar as suas emoções, vale dizer, você ficou bravo, mas você conseguiu conversar. Parabéns, você conseguiu esperar a sua vez. Esses elogios que funcionam como reforço positivo tendem também a fazer com que a criança, nas próximas situações em que houver uma frustração, ela repita esse autocontrole ou pelo menos tente. Então, é importante que a gente faça isso. Então, o que a gente precisa entender? A birra sempre é motivada por um comportamento de frustração ou para conseguir algo que a criança deseja. Sempre vai ser dessa forma. E o que a gente pode perceber, e até usar como prova, é: se você cede a birra, o choro passa. Então, a criança conseguiu o que quer, ficou tudo bem. Quando é crise, é diferente. Na crise, a criança não tem como objetivo conseguir nada. Ela simplesmente sofre durante a crise. Durante a crise, pode ter agressão ou autoagressão, e a criança simplesmente não consegue interromper a crise. Porque alguém pediu. Ela está ali no sofrimento, e diferente da birra, não há nada que você faça naquele momento para consolar, ó, então toma, eu vou te dar, eu vou ceder e vai ficar tudo bem. Não é dessa forma que costuma acontecer na crise que a gente vai aprender melhor. O que a gente precisa entender? Que antes da crise, essa criança vai mostrar alguns sinais para nós, que a gente chama de gatilhos. E cada criança tem um. Então, Miriam, eu tenho uma criança assim, qual é? É preciso conhecer as particularidades dessa criança para a gente identificar o gatilho, para a gente identificar o que gera uma crise numa criança. Então, muitas crianças, e aí nós estamos falando agora de crianças atípicas, porque a birra toda criança faz. Se a gente pensar numa criança autista, antes de ser autista, ela é uma criança, então ela também vai testar limites, ela também vai agir dessa forma para conseguir o que quer, ela vai agir dessa forma diante de uma frustração. Então, a criança autista também faz birra, porque faz parte do desenvolvimento infantil, como eu já falei no início da nossa aula. Agora, falando exatamente de crise no autismo, que é o tema da nossa aula, como diferenciar crise de birra? Antes de identificar uma crise, a gente precisa perceber que há sinais que antecedem a instalação de uma crise. Cada criança vai ter ali um possível gatilho para isso. Então, algumas crianças entram em crise por barulho, por uma mudança na rotina. A gente sabe que as crianças autistas, elas têm uma rigidez cognitiva muito forte, a gente sabe que é importante a previsibilidade para elas. Então, uma rotina, uma mudança na rotina pode trazer uma crise para essa criança. Uma espera prolongada, isso também pode ser um possível gatilho. Nós falamos na birra que a espera também pode fazer com que a criança faça uma birra, mas aqui nós estamos falando de crise, que são gatilhos para que isso aconteça. A fome, a dor e a sobrecarga sensorial, que é em relação aos sentidos, a questão do toque, de sons, de texturas, que a gente sabe que as crianças autistas, elas costumam ter um transtorno do processamento sensorial, onde os sentidos no cérebro delas chegam de formas diferentes. Então, um barulho que não está me incomodando, para
uma criança autista pode ali trazer um grande sofrimento e até fazê-la entrar em crise, assim como os demais tópicos que eu mencionei para vocês. Agora vamos diferenciar birra e crise. Então, na birra, a criança quer algo. Ela faz a birra, ela manifesta esse comportamento para conseguir algo que deseja. Na crise, a criança não está pedindo nada, não tem um objetivo específico. Na crise, na birra, a criança vai observar a reação do adulto. Será que ele vai ceder? Será que eu vou conseguir? Tanto é que, às vezes, a criança, se você cede ou se você tenta negociar, a criança ouve. Ela consegue te ouvir para ver se ela vai ter o resultado que espera. Na questão da crise, não adianta, a criança autista não está aberta para ouvir naquele momento, ela não está em condições de ouvir, porque ela está ali no sofrimento e numa sobrecarga. Na verdade, ela tem pouca ou nenhuma percepção sobre o ambiente. Por isso que, nesse momento, não adianta querer argumentar com uma criança em crise, não adianta querer negociar ou fazer combinados. Na birra, a criança pode parar ao conseguir o que quer, e isso é a prova da birra. Se você está em dúvida se uma criança está em crise ou está fazendo birra, identifique o que, ela queria o brinquedo e eu não dei, eu vou dar o brinquedo. Pode dar que ela vai parar de chorar. E na crise, a criança não para porque simplesmente ela não está pedindo nada, como já dissemos. Na birra, a criança busca resultado e na crise, a criança em sofrimento, ela busca um alívio. É o corpo dela gritando por socorro porque ela não consegue trazer para nós em palavras o alívio que ela precisa. E na birra, a criança mantém, sim, algum controle. Tanto é que, se você falar com ela, se você tentar negociar, ela vai te ouvir. E na crise, a criança realmente não tem controle da situação daquele momento. O que fazer diante de uma crise? A nossa aula, eu sei da correria do dia a dia, então a proposta hoje é uma aula objetiva, mas que vai trazer informações e estratégias práticas que vão ajudar, seja na igreja, seja na escola, seja no ambiente familiar, e no final eu vou abrir um tempo para perguntas. O que fazer diante de uma crise? A gente precisa reduzir os estímulos. Lembrando que essa criança está em sofrimento e que alguma situação ali do ambiente trouxe essa sobrecarga e essa crise. Então, a gente vai garantir a segurança. Tem crianças que elas, nesse momento, podem apresentar agressão ou autoagressão. Então, se estiver no ambiente algo que ofereça risco para essa criança, que coloque a vida dela ou a segurança dela em risco, a gente precisa afastar não só as pessoas que estão ali muito próximas, porque isso vai gerar ainda uma sobrecarga maior, mas algum item ou algo que coloque em risco a segurança dela. A gente precisa manter a calma e falar baixo. Lembra, em todas as situações, tanto no descontrole emocional, quanto na birra, quanto na crise, eu, como adulto da relação, sou responsável por fazer com que essa criança controle as suas emoções. Então, se eu sou uma pessoa muito nervosa, muito agitada, e nesse momento eu me desespero ao ver uma criança em crise, eu vou intensificar todas essas emoções da criança. Então, é importante que eu mantenha calma e que eu fale baixo, o mínimo possível. Claro, a criança não está em condições de ouvir. Então, eu vou usar palavras simples, com frases curtas. Eu estou aqui para te ajudar, vai passar. Se essa criança permitir o toque, eu vou acolher, mas precisamos tomar cuidado quanto à questão sensorial, porque na hora da crise, isso pode ficar muito mais intenso nas crianças e a gente precisa se atentar a isso. Precisa incentivar algum objeto de conforto, isso ajuda muito a criança a se acalmar nos momentos de crise, seja um brinquedo que essa criança tenha, mesmo uma almofada, isso ajuda também na autorregulação. E o mais importante,
eu preciso respeitar o tempo de crise. Não adianta esperar que vai passar rápido. Por quê? Tem crianças que ficam 20 minutos em crise. Tem crianças que ficam 40 minutos. Tem crianças que ficam 1 hora e até mais. O ideal é que a gente se antecipe, que a gente conheça os gatilhos para evitar que a crise se instale. Claro que nem sempre está nas nossas mãos prevenir uma crise, mas se eu conheço os gatilhos, se eu sei que essa criança que eu acompanho, que seja o meu filho, que seja meu aluno, que seja meu paciente, eu sei que essa criança tem uma questão sensorial, uma hipersensibilidade auditiva, e nós estamos ali numa comemoração, por exemplo, e eu sei que ela faz uso do abafador, e nesse momento ela não está usando, e eu sei que o som, que o barulho pode ser um gatilho para a crise, eu vou me antecipar para providenciar o abafador, para evitar que isso se instale, que disso se instale uma crise. Então, a gente precisa respeitar o tempo, mas sempre o ideal é a gente conhecer os gatilhos para evitar que a crise se instale. O que não fazer nunca diante de uma crise? Muitas vezes, a criança ela fica sem rumo, ela quer andar, ela quer correr, ela no desespero, naquele sofrimento que ela enfrenta, porque a crise traz uma sobrecarga física e emocional para a criança, tanto é que quando termina a crise, essa criança, você vê que ela está exausta, tem crianças que dormem após a crise. Então, as pessoas acham que por conta dessa necessidade de movimento, que precisa conter a criança autista. E, na verdade, não é preciso. Nunca a gente deve segurar uma criança à força no momento de crise. Isso só deve acontecer se for para garantir a segurança dessa criança. Então, vamos dizer que essa criança está batendo a cabeça na parede. Eu não vou deixar que ela se machuque. Para protegê-la, para a segurança dela, sim, eu vou segurar. Mas apenas nesses casos. Se ela estiver só correndo, se ela tiver só essa necessidade de movimentação, para se acalmar, a gente deve deixar. Nesses momentos, se houver uma pessoa gritando, repreendendo, isso, como eu disse, intensifica a crise, porque vai trazer mais sobrecarga para aquele cérebro que já está ali numa explosão, digamos assim. Também, tentar fazer combinados nesse momento não é recomendado, porque, como disse, o cérebro não está em condições de ouvir, de raciocinar para chegar digamos, tá certo, eu não posso fazer isso. Então, às vezes, a pessoa quer conversar nesse momento e só piora a situação. A gente tem que tomar cuidado também com o toque. Muitas vezes, tem crianças que não têm ali uma questão sensorial envolvida quanto ao toque, mas que no momento da crise isso fica intenso. Então, a gente deve evitar o toque, porque isso pode aumentar a crise, gerar mais estresse ou ansiedade. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou abrir um momento para perguntas, mas na ânsia de passar para vocês uma aula prática, objetiva, com o que eu preparei para vocês, eu não me apresentei. Então, eu vou falar um pouquinho de mim. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Miriam Sobral, eu sou pedagoga e neuropsicopedagoga. Hoje eu trabalho em escola, acompanhando crianças atípicas, eu sou professora do AEE. Também trabalho com a inclusão religiosa, dentro do Ministério Infantil da minha igreja e também em outras igrejas, oferecendo capacitação. E quando eu decidi trazer essa aula para vocês, foi porque realmente tem uma procura muito grande. Sempre que eu ministro treinamentos, sempre que eu vou dar palestras, é um tema que as pessoas trazem para mim. Há muitas dúvidas, há muita insegurança em agir diante de uma criança. Na verdade, as pessoas têm insegurança de lidar com uma criança autista. Mas, na verdade, o que traz essa insegurança realmente é a falta de conhecimento. Se houver uma crise, então, aí tudo fica muito mais intenso. Mas a gente vê que não é tão difícil. Com informação,
a gente consegue acolher a criança, seja no momento de desregulação emocional, seja no momento de birra e seja no momento de crise. Para cada situação, há uma intervenção necessária. A gente precisa acolher as crianças em todas as situações que eu mencionei, mas a gente precisa lidar com elas de formas diferentes. Uma pessoa trouxe para mim essa semana uma situação que ela começou a trabalhar com crianças autistas, com crianças maiores de ensino fundamental, 2 e ensino médio, e justamente ainda pela falta de experiência e até de informação, ela queria sugestões do que fazer, de como usar a comunicação alternativa e aumentativa. E eu disse para ela: você já criou um vínculo com essas crianças? Eles já se sentem seguros com você? E aí ela percebeu: puxa, eu acho que eu estou me antecipando, né? Então, na verdade, para a gente ter uma intervenção assertiva, a gente precisa, acima de tudo, ter um vínculo com essas crianças, fazer com que elas se sintam seguras conosco, que isso também vai nos ajudar no momento de crise. Na verdade, a crise começa muito antes da crise. O que isso significa? Que antes de se instalar uma crise, teremos gatilhos, e o que a gente viu hoje é justamente isso: aprender a evitar que as crises aconteçam. Isso só é possível quando a gente entende o autismo, quando a gente consegue identificar sinais, quando a gente adapta o ambiente e quando a gente traz mais segurança para essa criança. Na verdade, o passo é o preparo para lidar com essas crianças. Muitas vezes, há boa vontade, mas isso só não é suficiente, porque a gente vê pessoas bem preparadas, mas inseguras para lidar com as crianças autistas e principalmente nos momentos de crise. Isso acontece muito com profissionais, com professores, com voluntários na igreja, com familiares. Então, porque essas pessoas ainda não receberam a orientação prática. Muitas vezes tem a teoria, mas a orientação prática ainda não foi disponibilizada. E isso gera o quê? Gera frustração, muitas vezes gera uma insegurança e consequentemente, uma dificuldade real na inclusão. E o resultado a gente já conhece, que é a criança se afastando, a família desistindo da família desistindo, né, desse processo de levar a criança, seja para a escola, seja para o ambiente religioso, e a inclusão não acontece, porque não houve ali uma orientação prática de como agir diante dessa situação. E o que a gente precisa entender é que, diante de crianças neurodivergentes, a gente não pode agir no improviso. Então, se hoje você que atua na igreja, atua na escola, ou mesmo você que é um familiar, ou mesmo que trabalha em consultório, você também precisa estar preparado para acolher essas crianças da forma correta. O que a gente precisa saber, e o que a gente vê, o que eu vejo no dia a dia, é que só a teoria não resolve. Precisamos de quê? De formação de inclusão na prática. E é por isso que eu quero oferecer para vocês hoje uma oportunidade de uma formação exatamente que inclua a prática. Então, hoje eu convivo com crianças atípicas diariamente, tanto na igreja quanto na escola, e aí eu preparei esse treinamento 100% online, com suporte e com certificação. Essa vai ser uma formação que é completa e acessível, criada para quem deseja realmente acolher e incluir as crianças com amor. Com aprendizado prático, com suporte durante toda a jornada e certificado de conclusão reconhecido. Você vai poder assistir no seu tempo e transformar a sua forma de incluir para essas crianças. Então, nessa formação, com conteúdos práticos, que é o que eu fiz aqui para vocês, você vai aprender a acolher com segurança e confiança, e aí como aprender o desenvolvimento infantil
e se comunicar de forma correta com cada criança, como identificar sinais do autismo e entender as principais características do TEA. Isso aqui é muito importante, porque a gente vive hoje na era da informação, todo mundo acessa o Instagram, todo mundo acessa o Google, então a teoria as pessoas têm, mas o que a gente precisa é de práticas, de estratégias que vão ajudar a lidar com comportamentos no dia a dia. Na aula de hoje, e nós vamos trazer mais conteúdo na formação, como agir diante de crises, birras e comportamentos desafiadores, como acolher crianças não verbais e adaptar a comunicação, como evitar erros que aumentam a sobrecarga e a insegurança da criança, como fazer intervenções práticas de forma segura e respeitosa, como incluir crianças autistas, seja na igreja, na escola ou em outros ambientes, como lidar também com TDAH, com TOD e outros transtornos que impactam o desenvolvimento infantil, e também como acolher famílias que chegam cansadas e inseguras sem apoio, e como criar um ambiente, seja em qualquer um desses espaços, mais seguro, inclusivo e acolhedor para a criança e para a igreja. Então, é uma formação feita, como disse, para quem deseja acolher com preparo e segurança. Voluntários do Ministério Infantil, líderes, pastores, professores, famílias e profissionais. E aí nós temos também a certificação, e além da certificação, nessa formação, nós teremos um grupo no WhatsApp, onde a cada 15 dias, eu estarei no WhatsApp tirando todas as dúvidas, e você também poderá trocar experiências com os outros participantes do grupo. Você terá também como bônus um curso Autismo na Igreja, que foi gravado por mim, feito para incluir também com informações das crianças autistas no ambiente, também tem certificação, e alguns materiais práticos que você pode usar com as crianças no seu ambiente. Então, fechando aqui, para eu abrir um tempo para que vocês possam tirar as dúvidas. Vai ser um prazer responder as dúvidas, compartilhar um pouquinho da experiência, trocar experiências. A inclusão não acontece apenas com boa intenção. Muitas vezes, como disse, há pessoas intencionadas, muito bem intencionadas, e com aquela disposição, mas quando há falta de preparo, as famílias são afastadas e a inclusão deixa de acontecer. Então, hoje, muitas famílias, elas têm deixado de frequentar os ambientes porque seus filhos não foram compreendidos, e porque muitas vezes não existe realmente um acolhimento verdadeiro. Então, você também pode começar a fazer a diferença na vida dessas crianças, preparando-se para acolher com mais segurança, confiança e prática. O acesso à formação inclusiva na prática está disponível aqui abaixo. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no WhatsApp. Eu estarei à disposição para esclarecer todos vocês. Para você ter acesso a essa formação, é só clicar no link aqui embaixo. Clica no botão aqui embaixo para você conferir os bônus e todas as informações que você precisa saber. Se você é profissional, voluntário, pastor, familiar e precisa aprender a incluir as crianças autistas, essa formação é indispensável para você. Então, não perca essa formação. Ao final, você terá seu certificado e estará apto para realmente incluir essas crianças. Se você tiver qualquer dúvida, aqui embaixo também tem o link do WhatsApp. Você vai conversar diretamente comigo. Então, clique aqui embaixo, nós estamos esperando você, e eu tenho certeza que você pode fazer a diferença na vida dessa criança. Muito obrigada por estar comigo, me acompanhe nas redes sociais e até a próxima.